O programa Se Liga Aí mostrou para vocês a história da Júlia e da Giovana. Uma é bailarina, a outra atleta. Só que por trás de tudo isso existem os causadores, aquelas pessoas que incentivam, aquelas pessoas que são a base de tudo. Os pais, o Jackson e a Fabiana. Agora eles vão contar a história para vocês de como tudo isso começou. Bom, primeiramente a gente quer agradecer a vocês, a presença de vocês aqui na nossa casa, né, para a gente mostrar um pouquinho das nossas filhas. É muito importante a gente lembrar que, primeiro de tudo, a gente entende a nossa casa como um barco. E todo barco ele tem que ter um destino, né? A gente tem que ter um objetivo na nossa vida, como família. E a primeira coisa que a gente preza mais aqui entre nós é a família. Né? Nós somos pessoas que acreditamos em algo, né? Nós temos uma crença, e através dessa crença ela forma nossos valores, nossos princípios. Dentro disso a gente entende que nós temos que ter objetivos na vida, nós temos que ter um porquê que nós estamos aqui. Todos nós temos talentos, né? Não só nós, a nossa família, mas qualquer tipo de pessoa tem um talento nas suas mãos, que foi dado isso para cada um de nós. E o que vale muito é a gente saber usar esses talentos. Ou a gente esconde esses talentos, ou a gente faz com que eles sejam exponenciados, que eles sejam potencializados. Né? E isso transforma a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa é capaz, né? A gente não pode usar os problemas como muleta. Todos nós temos problemas todos os dias, mas a gente usa esses problemas para nos impulsionar e saber até onde a gente pode chegar. Né? Então a minha esposa, juntamente comigo, a gente criou uma consciência muito legal como família, e isso fez com que a gente chegou até aqui com essas filhas maravilhosas que nós temos. Né, mãe? Sim. Pode falar. Então, vocês já conheceram, né, um pouquinho da Júlia e da Giovana, e a gente veio também trazer para vocês a oportunidade de conhecer o quanto a família também é muito importante, né? Em levar, em dar um suporte, porque não é só, eu quero fazer e você coloca e tá tudo certo. Não. Fábio, porque não é fácil essa trajetória, né? Sim. Existe um início, correto? Esse início, nada vai cair do céu, você tem que buscar a forma de poder, né, levar suas filhas e que ela tenha um futuro maravilhoso para frente. Bem, isso mesmo. Eu penso assim, né, quem tem filho, eles ainda são muito pequenos, então eles não conhecem o leque de opções. Então cabe aos pais oferecer isso para eles, mostrar, existe isso, existe essa opção, essa, aquela, e deixar com que eles conheçam e cada um vai para o seu caminho. E como que surgiu essa escolha? Porque, vamos dizer, a história das duas, né? Começou no mesmo local. Sim. E daí elas tornaram, como se diz, foram para caminhos diferentes. Uma foi fazer o balé e a outra é uma ginasta hoje super conhecida. Sim. Então, aconteceu o seguinte, duas meninas, né? O sonho de uma menina é sempre fazer balé. E as condições realmente não ajudavam, né? Então, o que a gente vai fazer? E era bem época de mundial, de mídia, de Daiane dos Santos, de Laís e seleção brasileira. Daí o meu esposo falou assim, vamos levar lá para ver qual é a oportunidade. A gente precisa colocar elas, né, praticarem esportes, principalmente a Giovana, que era mais velha, porque a gente sabe que através do esporte existe um diferencial em qualquer pessoa que pratica um esporte. Então eles existe uma disciplina. Uma disciplina. O importante é falar para as pessoas que estão nos assistindo que o esporte, a arte, a cultura, ela é um meio de socialização, um meio de inclusão para qualquer pessoa. Né? Então, assim, você não tem como colocar uma criança no meio empresarial, por exemplo, né? Mas você consegue colocar ela no esporte. Você consegue colocar ela num teatro, numa escola de dança. E isso é muito importante para a fase ali de construção do corpo da criança, da mente das pessoas. Isso faz com que a pessoa tenha um pouco de disciplina, evolução na questão de corpo mesmo. Né? Então, assim, o esporte ele é um meio muito importante para a gente iniciar a nossa vida. Né? Ele ajuda a gente a ter um pouco mais de consciência corporal e até, às vezes, da questão psicológica também ajuda muito, né?
Então, assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de esporte, a minha esposa também. Inclusive, a gente se conheceu, né, dentro de um jogo de futebol, pra você ter uma ideia. Praticando esporte. Não, foi no Atletiba, né? Quem assiste a gente aí, né? Aqui uma atleticana e um coxa branca. A gente se conheceu dentro do Atletiba. Não adianta. Não. Né? E não deu briga? Não. Deu briga. Pelo contrário, né? O amor, Deu certo. Prevaleceu. O amor prevalece em qualquer situação. E então, só para reforçar o que ela estava falando para as pessoas que estão nos assistindo, você que nos assiste, né? É importante a gente ter essa consciência na sociedade. O esporte ele tem que ser levado para um nível de educação, de instrução melhor do que a gente hoje entende o esporte. Não só como um meio assim de ganhar dinheiro, mas um meio de construção de pessoa. E complementando assim também o esporte, ou a cultura, ou a música, né? Qualquer expressão artística, ela faz com que o ser humano ele desvie de alguns caminhos que ele traz muitas consequências ruins para nós hoje, que a gente vê muito no mundo, né? Até a questão assim das drogas, questão de alcoolismo, né? A dependência química, ela é muito grave na sociedade hoje. A gente vê muitos apelos, né, para você levar uma pessoa a se curar de drogas, mas como que é esse caminho, né? Como que você evita isso na raiz do problema? Então a gente como pais, e não só questionar ou criticar ou exigir do governo ou das pessoas, nosso meio familiar que ajudem, mas nós como pais e mães, nós temos uma missão muito importante, né, que é ter essa consciência muito cedo, né, de repente antes até de você ter um filho, e entender que esse meio que levam essas pessoas a esse tipo de coisa, ela pode ser evitada. Nós temos nas nossas mãos essa decisão e essa ação. A grande questão é assim, hoje os pais dão muita importância para a questão de ganhar dinheiro, só que não ensinam aos filhos os valores que eles precisam serem ensinados, né? Que é você ter um caminho dentro da tua vida saudável, né? A consequência de uma droga ela é destrutiva não só para a pessoa, mas para a família, né? A gente vê muito isso. Então, assim, é importante a gente ter consciência sobre essa situação. E os pais, eles têm essa obrigação. Não é nem uma questão de escolha, é uma obrigação. A sociedade, às vezes, ela está degradada dessa forma pela consequência lá atrás que os pais tomaram errado. E hoje as meninas estão aí. Sim, justamente. A gente ofereceu o esporte para as duas, né? A Giovana começou a fazer a ginástica e logo em seguida ela fez um teste para a escola de dança do Teatro Guaíra. A gente deixou ela escolher também, porque a gente oferece, mas a escolha sempre final é deles. Eu quero, eu não quero, eu gostei, eu não gostei, né? E a Giovana escolheu, não, eu quero ser bailarina. E a Júlia teve a oportunidade também de fazer balé, né? Foi feito vários convites, mas ela não, eu quero ser ginasta. E é onde as duas estão, né? A Júlia é atleta da seleção brasileira e a Giovana já formada e professora de balé e agora também fazendo a formação de educação física. Fabi, conta um pouco da trajetória, entendeu? As dificuldades que porque não é fácil, né? Existem muitos percalços no caminho que, sim, principalmente a gente fala que financeiro é difícil. Sim. Como que vocês conseguiram levar isso para frente? Eu vou contar assim, um pouquinho do que aconteceu, né, com a gente. 2 filhas, 2 modalidades diferentes. Nós tínhamos um carro e meu esposo leva 2 horas de ônibus até o trabalho dele, porque é lá do outro lado da cidade. E ele deixava o carro comigo para eu poder levar a Júlia de manhã para a ginástica e a Giovana à tarde para o balé. E para que isso acontecesse, eu abri mão de ter, né, na verdade, um trabalho fixo, porque se eu trabalhasse fixo, eu não conseguiria ter essa flexibilidade de continuar, né, com as duas nas atividades. Então, assim, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Eu acho que tudo vale a pena, acho que tudo é válido. Hoje eu colho os frutos do que eu plantei lá, né? Acordar cedo, leva, busca, faz marmitinha, leva, limpa a casa, deixa o esposo 2 horas para ir, 2 horas para voltar de ônibus, para poder me deixar com o carro,
porque de ônibus eu não conseguiria levar as duas praticamente no mesmo horário, né? Escola, balé, escola, ginástica. Então, assim, realmente não é fácil, mas eu digo assim que vale a pena. Vale a pena, sim. É bom reforçar sempre a questão assim dos princípios, né, e valores que a gente constrói como família. Acho que quando a gente tem isso bem definido, as coisas elas andam mais fácil, elas fluem melhor. A gente tem 22 anos de casados, né? E eu conheço ela há 23 anos. Então, desde então que eu conheci essa mulher, né, maravilhosa na minha vida, na vida dessa casa. Nossa, gente, uma declaração de amor agora para vocês. É verdade. Maridos, honrem suas esposas, porque a gente vê que isso frutifica, né? O amor, ele frutifica quando você leva a sério isso. Então, assim, princípios e valores para uma família é muito importante. Isso que nos norteou até hoje. Né? Então, eu entendia como marido, como esposo dela, que eu tinha que proporcionar os proventos para que ela conseguisse proporcionar às nossas filhas tudo que ela falou aqui, que é a questão de levar e trazer, ela deixou de trabalhar e ter uma profissão, mas nós, dentro da nossa religião, a gente entendia que isso era um papel muito importante na nossa vida, né? Tanto que os frutos que a gente tem hoje, você não dimensiona financeiramente. São duas meninas maravilhosas, a gente tem certeza que serão duas mulheres excelentes, que quando a gente lançar elas para fora de casa, como diz lá na Bíblia, né, você lança os filhos como flecha, elas vão cair no mundo como algo positivo nesse mundo. Elas vão trazer frutos maravilhosos, vão trazer outras famílias com princípios e valores bons. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento, os pais têm que ter essa consciência que tudo que a gente tem como princípio e valor, ele é muito importante e ele vai dar algum resultado lá na frente. Se a gente planta alguma coisa ruim, você vai colher ruim. Mas se eu planto algo bom no passado, no futuro, eu vou estar colhendo o quê? Bons frutos. Né? Então é isso que a gente está colhendo hoje. Jackson, eu fiquei sabendo uma história do bombom. Ah, verdade. Conta pra gente a história do bombom. Então, como a Giovana falou lá na entrevista dela, o balé, ele é acessível a todas as pessoas, mas, por exemplo, no Guaíra, que é uma escola conceituada no Brasil, né, até fora do Brasil, você tem alguns custos que nós, né, na nossa situação financeira, é difícil, não é fácil, né, mas lembrando lá, como eu falei lá, os problemas, quando eles surgem na nossa vida, eles são um teste para te testar, se você é capaz ou se você declina, né? Se você joga tudo pro alto, né? Exatamente. Né? Então as pessoas que vencem são aquelas que enfrentam um problema e superam. Né? Tem problemas que realmente você não consegue resolver, né? Mas você tem que tentar. Então a gente tinha um grande problema na nossa mão que era os custos, né? Eram altos, né? O meu salário não dava conta, mas nós tínhamos saída para isso. E eu como homem, ela como mulher dentro da casa, a gente não se amedrontou. A gente foi à luta, né? Ela começou a fazer bombom, ela fazia, as meninas ajudavam a fazer, né? Ralar o coco lá, derreter o chocolate, então a gente começou a fazer bombom, né? Era uma renda extra pra gente. Ela também, algumas roupas que ela ganhava, né? Ela vendia em brechó também, né? Então a gente se virava. Eu e ela fazíamos taxa de garçom e garçonete também no final de semana. Então no final de semana não tinha, né? Ela jogava bola lá no sábado, mas à noite tinha que trabalhar de garçom. Porque eu sabia que na segunda-feira lá a Giovana precisava de passagem, precisava de gasolina para ela, a sapatilha, ponta, né? A calça. Ela sabe os valores, é muito caro. Mas assim, o bombom eu vendia com o maior prazer, porque eu sei que era uma coisa assim que lá na frente assim minhas filhas iam colher um fruto maravilhoso, né? As pessoas que compravam, algumas nem comiam chocolate, mas sabiam dessa história assim, sabe? E comprava assim, Jacques, eu vou comprar porque eu vou ajudar a sua filha, né? Poxa, é legal o que ela faz, é bacana e eu quero ser um patrocinador dela, pelo menos com o teu bombom. Ah, mas conta do que aconteceu na empresa. Ah, então. não deixa escapar nada, não. Mas é que o bombom começou pra gente conseguir arcar com os gastos da Giovana. Porque assim, final do ano tem espetáculo, é tudo muito caro, figurino é muito caro, 5, 6 dias de espetáculo, a gente tinha que pagar o ingresso, e eu como mãe, ele como pai, era 5 dias nós estávamos lá, se tinha 2 sessões, a gente assistia as 2, então a gente pagava os ingressos.
Então, na verdade, assim, chegou uma situação que a Júlia ela tinha sido classificada para um sul-americano e como ela ainda era juvenil, essa categoria ainda não era coberta os custos. Quantos anos ela tinha nessa época? Ela tinha 10 anos. Então ela ganhou um brasileiro, né? Brasileiro. Ela ganhou um brasileiro em Porto Alegre, foi campeã no dia do aniversário dela, como ela comenta na entrevista dela, né? Então ela recebeu os parabéns e a notícia que ela teria que ir para um sul-americano na mesma competição. Nós, na hora, ficamos eufóricos. Só que, Representão, né? nossa, representaram o Brasil com 9 anos, né? Mas assim, depois a gente começou a pensar assim, né? Quando ela chegou em casa, peraí, precisa de dinheiro, né? E agora? E isso era numa quinta-feira que a gente recebeu a convocação dela e ela viajaria no domingo à noite, né? Para a Argentina, né? Sim. Para a Argentina. Chegou à noite, a gente fez as contas e falou, puxa vida, vai ser difícil, mas vamos tentar a última cartada aqui, né? Oramos primeiro, colocamos na mão de Deus e eu escrevi uma mensagem no Facebook, né? Toda a situação que a gente precisava do apoio das pessoas e colocamos na mão de Deus. Eu fui trabalhar. Quando eu cheguei na empresa, a primeira coisa assim, que eu vi a reação das pessoas que trabalhavam comigo em volta. Né? Até um amigo meu, né, o Reginaldo, ele trabalha ao meu lado e ele é garçom também. Ele tinha trabalhado a noite inteira. Ele chegou, colocou a mão no bolso e falou assim, ó, isso aqui é a minha taxa do dia, isso aqui é pra Júlia. Eu na hora assim, eu falei, não, que isso? Como que você vai me dar todo o dinheiro que você trabalhou a noite inteira pra Júlia? Não, pode ser menos, tal. Eu falei, não, isso aqui é da Júlia. Você receba com todo carinho. E eu comecei a chorar, assim, as pessoas vinham, me davam R$20, 50, e não acabou por aí. Né? Então a minha empresa é uma multinacional, né? Tem pessoas em São Paulo que trabalham lá, da minha área, a maioria trabalha lá para lá. E de repente assim, eu recebi uma mensagem assim, que iam ter uma reunião ao meio-dia, uma reunião gerencial que normalmente tem, né? E aí eu fui para a reunião sem jamais imaginar alguma coisa assim, né? E foi... Foi uma coisa muito tocante, assim, que quando a minha gerente, a gerente geral da minha área, ela começou a falar e passou a palavra para a minha chefe direta. E ela falou assim, nossa, essa reunião é para algo muito especial, né, que a gente vai fazer pelo Jackson, na verdade pela filha dele, pela Júlia. A gente conseguiu levantar todo o dinheiro que você precisa e a Júlia vai para o Sul-Americano. E foi algo assim maravilhoso, porque a gente vê que nesse momento tudo vale a pena, né? Primeiramente a gente entregar as coisas na mão de Deus. O nosso direcionamento para que isso acontecesse, ela foi colocada no altar, né? A gente falou assim, ó Deus, se é da tua vontade, né? Se o Senhor está dando esse talento para ela, eu sei que a gente tem que continuar, né, dando apoio, mas a obra vai se cumprir na vida dela. E aquilo lá foi assim, algo assim, indescritível, assim, sabe? Todo mundo chorou, eu tava desabando em lágrimas. No momento é complicado, né? Sim, gente, desculpa aí, mas é bem complicado. E ela foi pro Sul-Americano, ganhou medalha, né? Ela foi segunda na trave, né? Paralelas. Segunda nas paralelas. A equipe do Brasil ficou em segundo lugar, primeiro lugar. É que faz tempinho, né? A gente esquece. Ela voltou com a medalha, assim, a gente fez até um vídeo de agradecimento para todas as pessoas, né? Então, assim, a trajetória da Júlia, a nossa trajetória, ela não é só a nossa família, assim, sabe? Tem a minha cunhada e meu cunhado, então, eles moram aqui do nosso lado, né? Oram pela gente, já ajudaram financeiramente como puderam. Tantas pessoas que nos rodeiam, que nos ajudaram. Né? A gente já fez rifa de bicicleta, de amigos que nos cederam a bicicleta para fazer a rifa para ela. O Sul-Americano não foi uma vez, foram 2 vezes que a gente precisou de recursos para levar. Porque assim, a Júlia ela é da seleção brasileira hoje. Então hoje a seleção paga todas as viagens. Mas quando ela era pré-infantil e infantil, e chegou até ser juvenil, esse sul-americano não era pago, né? E o recurso que a prefeitura também dá para o clube não era o suficiente para arcar, porque é uma despesa muito grande. Então foram 2 vezes que a gente precisou da colaboração de amigos, a gente vendeu bombom, rifa, trabalhamos a mais, a prefeitura de Curitiba também nos ajudou muito. Porque nós estávamos em 4 atletas para ir pro Peru, né? Então assim, o plantar entendeu? para colher amanhã. Não foram só nós
que plantamos. Eu acho que cada pessoa que nos ajudou em todo esse tempo, o Clube Sejim, a prefeitura, os amigos, né, fizeram parte. É uma história, né, Fabiana? Porque você está falando e mostrando o que realmente acontece, porque a gente só fica sabendo que ele é um baita de um atleta, né? Nossa, chegou na seleção, mas ninguém sabe o que aconteceu antes. Sim. Como ele chegou lá, né? Então, vocês são um exemplo de base. Sim. São um exemplo de pais que estão ali se dedicando a fazer o quê? O que o filho quer, né? Vocês deram a oportunidade, ele seguiu em frente, ele escolheu aquilo. Sim. Amanhã, se ele parar, o que você vai dizer? A sua parte você fez. Sim. É importante até, né, as pessoas que estão assistindo entender assim que o papel como pai e filho, né, cada um tem o seu personagem na história, né? Mas assim, como você falou aí, a gente até um certo momento, acho que até da fase adulta deles, nós temos um papel muito importante que é dar todo o apoio que a gente puder. Né? Assim, você vai viver para isso? Não, eu continuei trabalhando. Minha esposa continuou trabalhando em outro lugar também, ela não teve a profissão dela, mas ela é uma mãe maravilhosa que todo mundo reconhece ela como uma grande mãe, uma grande mulher, né? E ainda assim, hoje ela tem o trabalho dela, não aconteceu nenhum problema com a nossa família por causa disso, né? Psicologicamente, as minhas filhas não teve nenhum tipo de problema, porque que todo mundo critica assim, né? Uma ginasta não tem infância, uma bailarina perdeu a infância, não. Elas tiveram a infância dela da maneira que nós, como a sabedoria que nós tivemos, proporcionamos para elas, né? E hoje elas são pessoas felizes, saudáveis, psicologicamente e fisicamente, né? Tem uma projeção na profissão boa. Então, assim, pais e mães, incentivem seus filhos a fazer esporte, deem todo o suporte que vocês puderem, né? Coloquem na ponta do lápis assim a conta. Será que é melhor eu abandonar os meus filhos e só trabalhar ou eu fazer um equilíbrio, né? A nossa vida tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter a tua parte como pai e mãe, né, de casa, dar todo o apoio para os seus filhos. E também você pode ser um profissional fora da tua casa, né? Você pode ser uma mulher de negócios, só que você não pode simplesmente abandonar tudo isso para viver a tua vida, ter um ganho magnífico, né, querer bens materiais e esquecer da pessoa, do ser humano, do amor, do afeto, né? Fala um pouco das meninas hoje. Hoje elas são um pouquinho mais independentes, então eu consigo ter até uma liberdade até de trabalho, né? Melhor. A Giovana hoje ela dá aula de balé, então ela faz faculdade na parte da manhã, dá aula de balé às vezes à tarde e à noite, vai intercalando, mas ela tem uma vida bem, eu falo assim que o balé, o esporte, a dança, né, a cultura, traz essa essência para elas de personalidades. Então as duas têm uma personalidade muito... sim. Giovana com 19 anos, ela já tem essa liberdade de escolher. Eu quero fazer educação física, eu quero trabalhar, eu quero fazer um estágio. Então, hoje a Giovana é bem independente. Eu acho que o balé trouxe essa essência de maturidade. Na verdade, todas as duas, elas são maduras, elas amadurecem, né, muito cedo, porque tem uma carga de responsabilidade. Né? A Júlia ainda depende um pouquinho mais de mim para levar, porque é novinha, 15 anos, né? Então não dá para estar... Mas ela já tem uma independência bem grande. Mas já tem uma independência bem grande. Um foco certo, porque... Sim, bem isso mesmo. Esse esporte já está levando ela... Sim, né? Então vai viajar, fica 15, um mês fora. E o coração? Eu falo assim que... Se largar uma filha, né, ainda mais menina, assim, tá tão longe, novinha, mas assim, acho que a confiança nas pessoas que estão ao redor também, né? Sim. Então tanto no Guaíra, né, que são, nossa, a equipe do Guaíra lá é uma equipe muito conceituada, pessoas responsáveis, né, sabem como lidar com crianças, com adolescentes, e na ginástica também, né, nossa, a técnica da Júlia, a Irina, é como se fosse a segunda mãe dela, né, a Carol Molinari, a diretora do Sejim lá, o Rony. Eu falo assim que eles são... A Júlia, uma família, ela né? passa mais tempo com eles do que com a gente, né? Praticamente isso. Então eles conhecem a Júlia muito bem. E nós conhecemos eles também muito bem. Então, toda vez que vai viajar, eu me sinto muito segura. Tipo, pode ir porque eu sei que está bem cuidado. E o futuro? O que vocês esperam do futuro em relação a elas e em relação a vocês também? O
o futuro que seja simplesmente uma colheita do que nós plantamos lá atrás, né? Eu acho que a gente ofereceu coisas boas, demos a oportunidade para elas também plantarem, porque assim, a gente ajudou, mas quem plantou e quem fez todos os esforços foram elas. Então que a gente possa colher coisas boas e acreditar nos nossos filhos. Eu acho assim que você que está em casa, mãe, pai, acredite no filho, incentive. Eu como mãe, eu penso assim, acolha seu filho, entenda, perceba o que está acontecendo, sinta o que o seu filho precisa, o que seu filho não precisa, o que você pode oferecer e faça o melhor para o seu filho, porque eu acho que isso vale a pena. Bom, primeiro acho que eu vou fazer aqui uma citação, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas no século XIX, um filósofo britânico chamado Beda, ele faz uma citação e depois o Sérgio Cortella, ele mudou um pouquinho essa citação, que são 3 passos, o Beda fala sobre 3 passos para não ter o fracasso. E o Cortella, ele fala, são 3 passos para você ter o sucesso, né? O primeiro é você ensinar o que se sabe, que é a generosidade intelectual. É você praticar o que se ensina, que é a humildade intelectual. E o terceiro passo é você ter humildade, né? Que é a humildade, a generosidade. Né? Você passar o que você sabe para todas as pessoas o máximo que você puder. Então, assim, esses passos são importantes, né, para a gente como ser humano. Né? E é uma questão assim, muito importante hoje em dia assim, que a gente ensinou para as nossas filhas e hoje a gente vê no dia a dia assim, que elas realmente absorveram isso, assim, sabe? A gente vive numa geração, né, até nós como adultos, a gente é muito consumista, nós somos muito materialistas. Né? A gente quer tudo para amanhã. A gente valoriza muito o bem material, né? E nós como família, né, a gente nesse ano, a gente teve, o ano 2020 na verdade, né, já mudou o ano, a gente sentiu muito isso na pele, né, o quanto é importante o afeto, o quanto é importante você como pai e mãe estar presente na vida dos filhos, na vida do irmão, de uma mãe. Você ajudar o outro. Né? Você ajudar o outro, né, você ajudar as pessoas que precisam de você, às vezes nem só como família, né, mas como você falou aí, um vizinho do lado que precisa, né, uma pessoa que realmente precisa de algo que você não precisa mais, de alguma forma você ser generoso, né, ter generosidade. Então assim, um momento do ano passado foi um momento de reflexão para todos nós, né, e nós como pais, a gente sempre teve em mente assim que você lançar os filhos como flecha realmente nesse mundo aí para que eles sejam algo de bom. Né? E eu acho que isso a gente está cumprindo essa missão. Né? O que eu espero para o futuro nosso e das nossas filhas? Eu acho que assim, a gente está construindo, né, um legado na vida delas. Está construindo valores e coisas que elas devem acreditar quando elas seguirem na vida delas também. Então assim, a gente não quer que elas fica forçando assim, seja campeã mundial, seja uma grande bailarina, uma grande professora, não. Né, isso, a vida, feliz, né? O fruto, feliz. Como a minha esposa falou, o fruto vai vir pelo que elas estão plantando. Um recado assim para os pais, sejam presentes, sejam responsáveis, assumam a responsabilidade como pais. Né? Não é fácil, mas também não é tão difícil. A gente às vezes troca momentos com nossos filhos ou com nossas esposas, nossos maridos, por coisas tão insignificantes, né? E o que vale no final de tudo é sempre, no final do dia, o que você mais quer é voltar para casa. É ter um lugar para você voltar. Então, acho que a família e a casa é o melhor lugar onde você tem que valorizar. O amor prevalece. Ter essa sensibilidade de saber que o filho não precisa de muitas coisas materiais, mas o amor e dizer assim, eu estou aqui. A gente acredita muito assim no que elas conquistaram, o que nós conquistamos como família, tudo para Deus, porque é a nossa crença, então é o que a gente se baseia, né? Então acho que a glória sempre é para o nosso Deus. Jackson, Fabi, eu só tenho a agradecer a vocês ter aberto as portas da casa, recebido o programa aqui e pelo ensinamento, tá? Que vocês deixaram pra gente. Que bom. Muito obrigada. Espero que obrigado a vocês. Bastante a todos. Obrigado. Que o programa seja um sucesso aí cada vez mais. Muito obrigada. Se ligue aí.